E aí, meus amigos são paulinos, um excelente sábado para todos. Dia de São Paulo no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Vitória lá em Salvador, às 16 horas e 30 minutos. Estou trazendo um corte com todas as informações dessa partida, provável escalação do tricolor, que está cheio de desfalques para esse jogo de logo mais. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês nos comentários, e vamos com o vídeo. Com problemas, o São Paulo vai a Salvador para tentar decolar no Brasileiro. O tricolor já está em Salvador e vivendo boa fase, não só no Campeonato Brasileiro, como também na temporada. Nesse sábado tem Vitória e São Paulo no Barradão às 4h30 da tarde e o tricolor vem de 3 jogos de invencibilidade. São 2 vitórias, uma goleada sobre o Cruzeiro por 4-1 no Morumbi, 1-0 sobre o Boston River no Uruguai e um empate contra o Internacional. Vice-líder com 20 pontos, 5 atrás do Palmeiras. São Paulo que também tem a melhor defesa desse Campeonato Brasileiro. Sexta-feira, dia de comemoração, porque Roger Machado completa 1 mês de trabalho no tricolor do Morumbi e acabou diminuindo um pouco da pressão com os resultados, né? Em 7 jogos, são 4 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. Fala aí, Roger. Utilizando jogadores com menos minutagem, dando vida para todos aqueles que acreditam poder estar entre os 11. Foi também pensando, né, no jogo no final de semana. É importante a gente deixar todo mundo em condições, todo mundo motivado, todo mundo interessado em estar entre os 11. Para esse compromisso, um desfalque mais do que certo é o de Pablo Maia, que teve múltiplas fraturas no rosto e no nariz, acabou passando por uma cirurgia nessa sexta-feira e está internado, está no hospital, mas a cirurgia correu muito bem, vai ficar em repouso até o começo da próxima semana e depois volta para o Refis Plus para iniciar o retorno aos trabalhos no gramado. Ele, o primeiro dos desfalques para o jogo de sábado, além do Pablo Maia, o Caleri, que levou 8 pontos na cabeça, por isso está fora desse confronto. Sabino com uma sobrecarga na panturrilha. E além desses 3 nomes, Bobadilha tem um problema, tem dores na perna direita e com isso fica fora do confronto diante do Vitória. Quem está se destacando bastante desde que estreou no São Paulo é o meio-campista Arthur. Deu assistência contra o Cruzeiro e fala agora sobre a boa fase e a sequência de temporada. Todo mundo me deu confiança de que eu precisava, o elenco, todo mundo me recebeu muito bem. Eu até costumo falar que parecia que eu estava aqui há muito tempo já. Então estou muito feliz, espero ter essa sequência ótima de bons jogos ajudando o São Paulo. Fora de campo, o Conselho Deliberativo do São Paulo expulsou nessa quinta-feira 2 ex-diretores, Douglas Schwartzman e Mara Casares. A tendência é que os próximos 2 nomes que entrem nessa votação de uma possível exclusão do quadro de sócios e também de conselheiros do São Paulo são Júlio Casares, ex-presidente do São Paulo, e Carlos Belmonte, ex-diretor de futebol do Tricolor do Morumbi. Pois é, o bicho tá pegando lá no São Paulo. E olha que coisa engraçada, cara. Como disse o Herrera aí na matéria, Refis Plus. Sempre foi Refis. Recuperação física do São Paulo foi referência durante muitos anos. Aí não sei o que aconteceu, deram mole. O São Paulo perdeu essa capacidade, perdeu essa hegemonia que tinha. Jogadores voltavam de toda parte do planeta para se recuperar no Refis. Tinha fila, a galera queria ficar lá e abandonaram, o negócio degringolou. São Paulo teve um ano passado muito difícil, com inúmeras lesões, um monte de cirurgia de jogadores. Isso atrapalhou demais o São Paulo. Eu não entendo porque Refis Plus. Plus é algo que de repente mudou, melhorou, subiu. Enfim, espero que não fique apenas no nome, na retórica, e o São Paulo recupere esse pioneirismo, esse protagonismo que teve sempre na sua parte médica, clínica. O São Paulo sempre foi referência, isso acabou se perdendo nos últimos anos. Tomara que o caminho seja reencontrado. Vamos trazer também informações de Vitória e São Paulo, jogo que acontece lá no Barradão, em Salvador. É a provável escalação do tricolor do Morumbi. A gente coloca na tela para vocês. Olha, São Paulo que vem de uma vitória contra o Cruzeiro, né, pelo Campeonato Brasileiro. Também estreou na Libertadores fazendo um bom jogo. Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Rafael Tolói e Alan Franco os zagueiros, o Wendel ou Enzo Dias, a dúvida ali na lateral esquerda. Meio campo, Danielzinho, Marcos Antônio e Cauli, Arthur, André Silva e Ferreira. Então, na teoria, ele mantém o sistema
com 2 pontas. Acho que gostou do que viu no jogo contra o Cruzeiro, né, Ramon? É isso, né? Assim, não tem o Caleri, Bobadilla também sentiu no jogo agora da Sul-Americana, por isso o Danielzinho deve ocupar a vaga dele. Mas é um time também que com o Roger está tomando corpo, vem de uma belíssima vitória contra o Cruzeiro. Você falou um negócio que eu fiquei na dúvida. Você acha que se o Bobadilla jogasse, não seria o Danielzinho que sairia, não o Cauli? Eu pensei isso também. Porque esse trio, Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio, ele funcionou muito bem com o Crespo, né? Porque tem o Luciano tá fora, né? Mas fora. Assim, quando ele teve que optar por escolher alguém para sair, ele escolheu o Danielzinho. Ele saiu no lugar do Bobadilla, por isso que eu citei essa questão. Mas é um time também que está tomando forma, uma mudança de jogar, de ideia de jogo, né? O Ferreirinha vem crescendo, tendo mais uma opção na ponta, né, como o Arthur. Vem tendo regularidade, vem tendo oportunidade. O Arthur entrou muito bem também. Enfim, falta o Cauli acender um pouco mais a chama, o André Silva está voltando. É um time também em construção, claro, é um trabalho muito recente ainda. Vamos trazer também a escalação do Vitória, né, do Jair. O Jair deve mandar a campo esse time aí, ó, para tentar continuar pontuando bem lá no Barradão, em Salvador. Lucas Arcanjo ou Gabriel no gol, a dúvida ali. Nathan Mendes ou Jean na direita, Kaká e Luan Cândido zagueiros, o Ramon na esquerda. Baralhas e Martínez, com o Mateuzinho no meio campo, Eric, Renato Kaiser ou René e Diego Tarzia. Esse é o provável uma cara de bravo ali, hein? O Kaká? Ele é brabo, né? É isso aí. Então tem São Paulo e Vitória. Esse é o jogo do Barradão nesse final de semana. E ele vai trazer agora notícias quentinhas do São Paulo. Boa noite, Silvestre. O Tricolor está pronto para o duelo de amanhã? Tudo bem, Michele? Boa noite para você também. Estou esperando o Lugano chegar aqui nesta livraria na Vila Madalena, em São Paulo, onde o jornalista e publicitário Daniel Perrone está lançando o livro do qual o Lugano faz parte, 2005. Dias de glória, glórias do São Paulo que ficaram no passado, pelo visto. Ano da Tríplice Coroa, Campeonato Paulista, título também de Libertadores e o Tri Mundial. O Lugano, chegando a tempo no Gazeta Esportiva, fala com a gente a respeito do momento do São Paulo. O São Paulo que escreverá amanhã mais um capítulo da sua história, jogando contra o Vitória no Barradão pelo Campeonato Brasileiro. Muitos desfalques para Roger Machado, Michele, pessoal. O Sabino, por exemplo, dores na panturrilha, foi vetado. Pablo Maia operou o nariz fraturado num treino no CT, está fora de combate. Bobadilla voltou com machucado feio na perna, lá do jogo de São Paulo na Sul-Americana, também vetado. Luciano, desconforto muscular preservado, ficou aqui na capital paulista, não embarcou para Salvador. E o Caleri, concussão, rachou a cabeça, 8 pontos no supercílio naquele jogo contra o Cruzeiro do final de semana passado. Se o Roger Machado quiser manter o esquema agressivo com 2 pontas abertos pelos lados do campo, ele pode escalar o Rafael no gol, o Lucas Ramon de lateral direito, Tolói, Alan Franco e Wendel ou Enzo Dias fechando a linha de 4, meio de campo com 2 volantes, Danielzinho junto com o Marcos Antônio, o Cauli mais centralizado, numa beirada o Arthur, na outra o Ferreirinha e o André Silva de centroavante. Fico de olho aqui no Lugano, se ele chegar, eu faço aquela marcação, pressão no Lugano, tá bom? Só apitar que a gente vai para isso, Silvestre. E aí, o que vocês acharam dessa escalação? São Paulo realmente precisa aproveitar que está lá em Salvador, dar um mergulho no mar para tirar essa zica, né? O São Paulo vai sentir muita falta dos seus 2 principais jogadores de frente, né? Sem Luciano e Caleri, com eles já não é tão fácil, né? Agora, sem eles é muito difícil. O Arthur e o Ferreirinha, apesar do Ferreirinha ter marcado 3 gols contra o Cruzeiro, normalmente ele não é um jogador matador, decisivo, né? Aconteceu contra o Cruzeiro, chamou a atenção de todo mundo, inclusive. Então são 2 pontas e o André Silva que ainda está voltando, readquirindo o seu ritmo, depois de um longo tempo afastado por causa de uma grave cirurgia no joelho. Então o São Paulo eu acho que vai sentir muita falta dos 2, o Luciano e do Caleri, e o Vitória para mim é favorito para esse jogo. Então, Luciano e Caleri vão fazer falta, concordo com o Alex, o Caleri vive um belíssimo momento, né? Você perde o seu homem referência, o seu homem gol, mas é um ônus do campeonato, é para todo mundo. Claro. Por isso que a gente fala, eu fujo dessa história, qual é o time titular? Não tem titular para campeonato brasileiro, você tem que ter um elenco.
um elenco, porque a temporada é desgastante, além do brasileiro existem outras competições sendo disputadas de forma paralela e você vai perder jogadores, ou por lesão, ou por desgaste físico, e isso está no pacote. Então o Roger vai ter que se virar com esses problemas que tem, né? Vai novamente insistir no que deu certo, eu acho que ele está coberto de razão, e se trouxer um empatezinho de lá, eu não acho mau resultado não. Mas vale muito lembrar, eu não estou aqui fazendo campanha para ninguém, quero que o Roger continue o trabalho dele à frente do São Paulo, que a gente tem uma sombra chamada Dorival Júnior aí. A vida do Roger Machado não será fácil, né, daqui para frente com o Dorival no mercado. Bom, calma, ele vai dando resultado em campo, enquanto isso o Dorival quando vier vai resultado, ok. São Paulo encarou Vitória, lá em Salvador. Só que agora tem mais problemas, hein? Pablo Maia... tem uma contusão na face, né? Agora que ele vinha retornando aí, ganhando espaço de novo, contusão na face. Bobadilha também não joga. Vai jogar quem, Arnaldo? Calma, vamos lá por partes. O São Paulo vai ter agora começar as lesões, né? De diversas características. O Pablo Maia, de fato, olha, meu cara precisa se benzer, né? Já teve todo tipo de lesão aí. Se chocou contra o ombro de um companheiro no treino, fratura do osso da face e do nariz. Vai fazer uma cirurgia hoje e vai ficar umas 3 semanas afastado, depois volta com aquela máscara. O Bobadilha é o corte na canela lá daquele jogo, lá daquela entrada assassina de Montevidéu. Abriu um bife na canela dele. E talvez ele não tenha condição também de jogar em Salvador, além do Sabino, que já não jogou em Montevidéu com dores na panturrilha, além do Lucas já machucado, além do Caleri com o negócio protocolo da concussão. O Caleri só vai ficar para a semana que vem, possivelmente. Então são vários desfalques contra o Vitória, né? O Roger deve manter o sistema no meio de campo. Acho que ficam 2 jogadores, os 2 baixinhos, né? O Marcos Antônio, que volta ao equipe, e o Danielzinho, né? Provavelmente é isso. E também essa situação, né? O São Paulo agora tem, o Vessone falava, né? Agora é o sábado, de terça para sábado, ok. Agora tem o sábado para terça, né? Terça tem o O'Higgins, que é a disputa pela liderança da chave na Sul-Americana. Então eu imagino que Bobadilha, Caleri, talvez o Sabino fiquem para terça-feira, para quando o São Paulo voltar ao Morumbi. Aliás, Morumbi, aproveite o torcedor de São Paulo enquanto ele ainda está disponível para jogos. Terça-feira tem o jogo da Sul-Americana. Na outra terça, a ida do Juventude pela Copa do Brasil com preços promocionais, tá vendo? Copa do Brasil. E depois o São Paulo vai pro Brinco de Ouro, vai para lá, sabe-se lá onde vai jogar, Brinco de Ouro contra o Mirassol, porque vai ter show no Morumbi, enquanto as questões dos camarotes, os escândalos vão brotando e as pessoas vão sendo expulsas ao menos. Essa é a situação, então, do São Paulo, que encara o Vitória com vários desfalques no fim de semana. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do São Paulo, que vai ser neste sábado, às 16h30, contra a equipe do Vitória, lá em Salvador, no Barradão. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo é o vice-líder da competição, 10 jogos, 20 pontos. Já a equipe do Vitória está na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, fez 9 jogos na competição e somou 11 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Vitória, e aí está o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Nordeste. Desses últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo que eles fizeram neste meio de semana pela Copa do Nordeste, eles venceram a equipe do Juazeirense jogando na sua casa pelo placar de 4-1. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e a equipe do Vitória, e o retrospecto para o tricolor é favorável. São 4 vitórias nesses últimos 5 jogos e 1 vitória da equipe do Vitória. Inclusive, foi no último jogo que eles tiveram na temporada passada, lá no Barradão, o São Paulo saiu derrotado pelo placar de 1-0. Enfim, jogo importante aí para o São Paulo, que precisa vencer para, quem sabe, colar
ali no Palmeiras, até porque neste final de semana o Palmeiras vai jogar como visitante contra a equipe do Corinthians e possa ser que eles tropecem nessa rodada e o São Paulo vencendo ficaria, quem sabe, ali mais próximo da liderança da competição. São Paulo que deve ter o retorno de Caleri, devido ao protocolo de concussão, não jogou o jogo da Recopa Sul-Americana e há possibilidades grandes dele jogar essa partida. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!